Boa noite a todos e a todas, que a paz do Mestre Jesus possa nos iluminar. Nós agradecemos ao convite por aqui estar. É com grande satisfação poder trocar aqui com vocês algumas ideias em torno de um tema que nós escolhemos para a reflexão da noite de hoje, que é em torno da gratidão. A gratidão como um caminho para o fluir do nosso existir. E nós nos baseamos na obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, Psicologia da Gratidão pelo Espírito Joana de Ângeles. Todos nós, eu não conheço aqui a história de cada um. Obviamente, cada um passou por momentos de dificuldades da vida, momentos tormentosos mais diversos. Cada um aqui tem uma história pessoal. Essa história pessoal faz parte constitutiva de cada um aqui presente. E o fato é que todos vocês estão aqui vivos, inclusive eu. E só o fato de estarmos aqui vivos, por mais tormentoso que tenha passado esses momentos difíceis da vida, nós estamos aqui vivos. E só por esse fato nós rendemos graça, nós rendemos reverência ao Pai Celestial. Nós temos que desenvolver e somos gratos por aqui estarmos vivos. Só por esse fato. Então, a gratidão pode nos inundar, ela nos inunda os nossos corações, quando nós sabemos efetivamente a sua função na nossa vida para o fluir do nosso existir. E a própria palavra, quer dizer, gratos, vem do latim que quer dizer agradável, agradecido, é o reconhecimento espontâneo do autor, não é? De um benefício. Nós não aquilatamos a dimensão poderosa que é a gratidão na vida. A gratidão, que é filha, segundo Joana de Ângeles, desse amadurecimento psicológico próprio das almas evoluídas que sentem-se agradecidos por tudo. Hoje mesmo, ao acordar, nós nos lembramos dessa palavra e não só o fato de alguém nos fazer algo de bom e nós agradecermos, ou simplesmente dizermos de um modo cordial, obrigada. Não é só a palavra dita, mas é um sentimento que flui de dentro de reverência àquilo que nos acontece, por tudo que nos acontece. E no poema da gratidão de Amélia Rodrigues, o Divaldo, ao declamar esse, que é um poema muito bonito, ele vai fazer, assim, ela, no caso, Amélia Rodrigues, neste poema vai apresentar vários aspectos em que nós podemos ser gratos na vida, pelo ar que respiramos, pela nossa casa, pelo nosso existir, até chegar, quer dizer, nós não fazemos ainda não aquilatamos a importância desse existir. E acordarmos, por exemplo, e respirar, nos darmos conta de que podemos respirar, de que podemos ver, podemos enxergar, podemos sentir, podemos falar, podemos nos locomover. Tem um expositor, que ele é de Minas Gerais, ele fazia palestras, ele fez palestra por vários anos, ele teve uma doença, Jerônimo Mendonça, e ele ficou paraplégico, ele não podia, sequer, aliás, ele vivia deitado o tempo todo, e perguntaram certa vez qual o maior desejo dele. Era poder, se ele puder, o que ele poderia fazer? E era me virar. Quer dizer, ele passou vários anos da vida dele, da existência, deitado. E sabe o que ele fazia? Ele ia fazer palestras deitado. Então, estar aqui, nesse momento, podendo falar com vocês, me dirigir até vocês em pé, nesse momento é algo de gratidão que temos que desenvolver nesse momento. Só o fato de estarmos aqui e podermos falar. Quantas vezes nós não podemos, diante de uma doença, sei lá, que nos acomete e de repente a gente não consegue se locomover.
Quer dizer, esse sentimento de agradecimento por tudo que nos acontece, por aquilo que nós já possuímos nesta vida. E aí nós nos lembramos que não é apenas pelo que de bom temos. Será que nós agradecemos por aquilo que nos vem e que nós consideramos o mal, já que não existe o mal? O mal é a ausência do bem. Muitas vezes aquilo que nós consideramos que é sofrimento, quer dizer, muitos de nós queremos fugir. Ninguém, obviamente, quer sofrer, quer passar por sofrimentos os mais diversos, quer sejam físicos, emocionais ou espirituais. Nós não queremos sofrer. É próprio do ser humano buscar a felicidade. Está dentro de nós esse sentimento, essa vontade de desfrutar de uma felicidade. Obviamente que essa felicidade não existe ainda aqui na Terra devido às condições do nosso planeta. Mas agradecermos pelo mal que muitas vezes poderia ter nos acontecido e não aconteceu. Fomos socorridos e nem nos damos conta do fato. Ou agradecermos pelas provações, pelas dificuldades. Quer dizer, é muito fácil a gente agradecer pelo que de bom nos acontece e pelo que acontece, pelas dificuldades que nós atravessamos. Será que nós somos capazes ou fazemos isso constantemente? Ou nós entramos, então, em duas forças duais, que um fato era agradecer e o outro é a exigência. É estagiarmos numa dimensão, no movimento da exigência. Particularmente, nós éramos muito exigentes na vida. Né? Exigente até na alimentação, a exigência no dormir, não é? Exigência no lugar melhor. E nós aprendemos com o tempo a não exigir tanto, porque aprender daquilo que nós já temos, daquilo muitas vezes que não valorizamos, que nós temos ali, isso vale para tudo na nossa vida. As coisas materiais que nós temos, porque nós estamos sempre ansiando em busca de algo mais, como se faltasse alguma coisa em nós. Essa falta que nos constitui. Muitas vezes nós estamos plenos. Essa plenitude que exatamente não é preenchida dentro de nós, esse vazio existencial, porque é que ele existe ainda? Quando nós temos o necessário para viver, nós possuímos as pessoas com as quais nós estamos ali convivendo e nós não damos valor por aquilo que ainda nós não conseguimos vislumbrar em busca de algo que nunca é preenchido, um vazio existencial. Por que isso acontece? É exatamente por essa falta de gratidão, quer dizer, nos momentos em que nós atravessamos, esses momentos, eles são necessários para o nosso crescimento, quer dizer, ver, mesmo no momento em que nós estamos passando por dificuldades, não optarmos pela vitimização. Porque o mais das vezes, quando nós estamos atravessando problemas, nós nos distanciamos do outro, assumimos uma postura de vítimas, caímos muitas vezes numa tristeza e dessa tristeza podemos chegar a uma depressão. E aí sim, é quando nós entramos nesse movimento de nos situarmos ou acharmos que somos melhores do que o outro, que temos que ser servidos o tempo todo e não movemos uma palha, e isso vem o orgulho, exatamente o orgulho, porque não nos sentimos capazes de fazer algo diferente na nossa vida, não só pelo outro, mas começar por nós mesmos, amando a nós mesmos, sendo gratos pela nossa vida, pelo nosso existir. E esse caso, quer dizer, o fato de estarmos ali agradecendo, só esse fato do agradecimento já gera energias em torno de nós que se espalham, não só em benefício de nós mesmos, mas em benefício daqueles que convivem ao nosso lado, em nosso derredor, nossos familiares, nossos amigos. E são exatamente essas pessoas que são gratas,
que não vivem reclamando da vida, das dificuldades, quer dizer, o mínimo que acontece de dificuldade, elas começam a reclamar. Não aceitam as dificuldades ou o mínimo que acontece não está de acordo com aquilo que foi planejado. Nós planejamos a nossa vida e quando não acontece diante das expectativas que nós criamos, porque aí está o problema, nós criamos expectativas diante daquilo que está no nosso imaginário, que muitas vezes não é o melhor para nossas vidas. Isso em relação ao trabalho, em relação aos nossos relacionamentos afetivos, nós muitas vezes nos entregamos e nesse entregar, muitas vezes, dessa entrega de reclamação, de queixa, de rebeldia, nós acabamos por desenvolver um afastamento de si mesmo e da sociedade e, consequentemente, de Deus. Porque amar a si mesmo, quer dizer, eu posso amar a Deus, amar ao meu próximo quando eu amo a mim mesmo. E eu faço uma opção de vida. E para que haja esse fluir do existir, é preciso, portanto, fazer uma opção por si mesmo no sentido de transformação, de acreditar que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então Jesus não estava mentindo quando nos disse, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Encarar essa verdade, que é uma verdade que muitas vezes nós não queremos assumir. Por quê? Porque nós temos o DNA do Pai Celestial. Então, colocar isso parece assim algo mirabolante. Como eu posso ser filho de Deus? O fato de sermos filhos de Deus já é uma grande coisa na nossa vida, é reconhecer essa paternidade divina. E sabe, para nós reconhecermos a isso, é preciso ter um outro reconhecimento. Vocês podem agora pensar, a quem nós devemos mais gratidão, vocês sabem? Me dizer? Pensem aí um pouco, a quem nós devemos mais gratidão? Nós poderíamos dizer, pode ser a Deus, mas para sermos gratos a Deus, a nós mesmos, nós precisamos ser gratos àqueles que nos deram também a vida nessa existência, que foram os nossos pais. São eles. E se nós não resolvemos as nossas encrencas com esses dois que nos geraram, pai e mãe, podem prestar atenção, a vida não flui. Reconhecer essa gratidão e nós, o que existe atualmente, quer dizer, nós estamos passando por um conflito no lugar pai e mãe e muitas vezes por um processo, os pais querendo fazer ou se colocarem diferente de uma educação que tiveram, que receberam dos pais, eles acabam deixando o laissez-faire, o deixa acontecer para ver o que é que vai dar. E muitas vezes, nesse querer fazer demais com os filhos, porque só o fato de nos ter dado a vida, nós já devemos ser gratos aos nossos pais. Muitas vezes a gente quer argumentar dizendo, eu sou assim porque meu pai ou minha mãe fez isso, ou porque meu pai me abandonou. Meu pai me abandonou, minha mãe se separou, meu pai saiu de casa, ou isso aqui, ou ele me batia, ou ele fazia qualquer coisa. Não importa. Não importa o que os pais fizeram ou deixaram de fazer, importa que eles nos deram a vida. E muitas vezes nós não reconhecemos esse fato. Essa ingratidão para com o outro, principalmente para com os nossos pais, gera em nossa vida entraves existenciais em todos os campos, no campo físico, emocional e espiritual. E nós conhecemos particularmente uma amiga que ela não aceitava o fato de a mãe ter saído de casa. E ela desenvolveu um rancor muito grande para com a mãe e passou a desenvolver um ressentimento a ponto de também isso ser somatizado nas suas células e ela ter desenvolvido um câncer de mama. Muitas vezes nós somos levados a agir de forma ingrata, porque não importa, como eu falei já há pouco, o que tenha feito nossos pais, só o fato dele nos ter dado a vida, só isso. Porque nós estamos aqui. Particularmente nós não tínhamos essa noção, porque nosso pai, eu não conheci meu pai. Aos 3 anos de idade, ele se separou da minha mãe e saiu de casa. E sempre eu
eu sempre que fazia referência à figura pai, eu digo pai, né? Na minha mente não existia essa figura pai. E sempre que falava qual é a sua família, minha mãe e meus irmãos, essa figura pai não existia. E os discursos que eu ouvia era que o meu pai não cumpriu a função pai. Eu digo que ele cumpriu. Ele cumpriu o fato de me ter dado a vida. E só pelo fato de ter me dado a vida, já é um motivo para agradecer. Só isso. Então nós geramos sempre justificativas para os nossos atos. Ah, eu sou triste por isso. Ah, eu me comporto dessa forma porque meu pai ou minha mãe me abandonou, não deu a educação que eu esperava. Não, gente. Não vamos assumir aquele discurso de que nascemos assim, né? Vou continuar assim, serei sempre assim como Gabriela. Não, nós podemos mudar. Nós podemos transformar o nosso modo de pensar e de agir na vida. E Jesus enfrentou também a relação com os ingratos, mas em nenhum momento ele criticou. O próprio Judas Iscariotes foi ingrato, quer dizer, ele era discípulo de Jesus e foi o quê? Que o entregou, quer dizer, ali naquele momento, quando ele é entregue aos soldados, né, Jesus, no último momento, Jesus se refere como a Judas Iscariotes. A que viestes, amigo? É o que Jesus diz. Em nenhum momento, quer dizer, Jesus foi ao ponto de criticar Judas. Pelo contrário, ele lia na alma, naquela alma que estava ali conflitada. No fundo daquela alma existia um conflito muito grande e Jesus foi capaz de ler essa alma e no último momento chamou de amigo. Então, o ser ingrato é responsável por dissabores e desencantos. E quais seriam as características principais do egoísta, do ingrato, segundo Joana de Ângeles? Ela vai colocar que uma dessas características é o egoísmo. As pessoas ingratas, geralmente, elas desenvolvem dentro de si o egoísmo, porque elas pensam em si mesmas. Elas pensam em ser servidas, pensam em ser amadas, pensam em ser desejadas, pensam tudo em relação a ela e não em doar. E por isso se reclusam, elas se fecham no gueto de si mesmas e numa lama e se locupletam nessa lama como se o mundo girasse em torno delas. Isso faz com que a prepotência, que é outra característica que o Joana de Ângeles vai colocar, a prepotência e a soberba como sendo também características dessa pessoa ingrata. Essa ingratidão gerada vai fazer com que cada vez mais essa pessoa se sinta sozinha, claro, porque quando é ingrata ela começa a reclamar, a se queixar da vida e vai afastando as pessoas. Naturalmente, ninguém gosta de estar com alguém que está o tempo todo reclamando, se lamuriando. Ah, não aconteceu isso que eu queria. Ah, e faz-se um jogo, né? Quando se encontram, normalmente a pessoa reclama de um fato e a outra, para achar que está sofrendo mais, ela reclama mais ainda. Vamos fazer um teste. Vamos fazer uma lista das dádivas que nós já recebemos no dia de hoje. Não, só no dia de hoje. Quais foram as dádivas que nós já recebemos no dia de hoje? Faça uma lista quando chegar em casa. As dádivas. O que de ruim aconteceu e veja, comparem. As dádivas são muito maiores e quando nós não fazemos esse movimento de gratidão, nós entramos nessa faixa vibratória de um existir que é entravado. Nós ficamos como que num gueto, circulando numa energia de miasmas pestilentos, como diz Joana de Ângeles. E aí nós vamos explorar, quando nós entramos nessa faixa de reclamação, nós acabamos por explorar o esforço alheio. E quanto mais a pessoa faz pelo outro, mais ela reclama. Veja
comparando aos nossos filhos hoje, eles acordam e acordam tarde, né? Muitas vezes os pais estão ali a servir, tem um café pronto, depois os pais vão até a escola, levam de carro normalmente e eles ainda reclamam, não é? E ficam explorando, eu quero que compre tal jogo, eu quero que compre tal camisa, tal calça, tênis, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser servido. Numa relação, e parece que os pais de culpa, e que por mais que faça, não é suficiente para satisfazer os desejos daquele que está ali sempre a reclamar. Como se fosse sempre querendo ser servido e não aprendem a servir. E o próprio, me lembrei agora de uma pergunta que Rossandro fez. Vocês aqui, quando ficarem velhos, será que os seus filhos iriam cuidar de vocês ou iriam colocar no asilo? Quem de vocês aqui acham que os filhos iriam, não é, cuidar? Comecei então a pensar sobre isso, quer dizer, são poucos aqueles que vão estar predispostos a cuidar dos pais, a cuidarem. Pelo quê? Pelo nível de egoísmo, porque a quem só é servido, eles não desenvolvem essa capacidade de servir. Porque todos nós temos essa capacidade para servir. E quando nós estamos engajados em algum serviço no bem, nós não temos espaço mental para estabelecer, para pensarmos em nós mesmos, não. A solidão não chega até nós. Nós nos sentimos solitários, porque não somos solidários, como nos diz Joana de Ângeles. Então nós caímos nesse gueto individualista, egoísta, de aí se centrar em si mesmo. E aí vem todo mundo hoje no psiquiatra, ou no psicólogo, todo mundo com depressão, que é o mal do século. Por quê? Não aprendeu a servir, estão solitários exatamente por quê? Porque se fecharam nos próprios problemas. Claro que quando chega num estágio tal, essa pessoa precisa de ajuda externa. Não estou dizendo, é uma doença. E quando chega a esse estágio de doença, que é uma depressão, essa pessoa obviamente precisa de ajuda externa. Precisa de uma alavanca. Mas é não deixar chegar a esse estágio. E se chegou a esse estágio, procurar ajuda numa casa espírita, com os amigos, num terapeuta, num profissional. E aí, quer dizer, é preciso então colocar essa ideia em nós mesmos e acordarmos. Normalmente, nós acordávamos já acelerado, né? Olhava o relógio, tomar banho, tomar café, depois ia para o emprego, né? De repente voltava, eu tinha que voltar para a reunião, aí à noite no centro espírita, e a vida é assim? É esse ciclo que a gente não para pensar, para agradecer? Quer dizer, no ciclo que a gente mesmo faz para as nossas vidas, nós esquecemos de um momento, de um encontro conosco e com essa vida. O fluir da vida não é só você dar conta dos deveres que tem para fazer de um trabalho, do seu corpo físico. E eu esqueci do essencial. E o que é o essencial? O banho para a nossa alma. E agora nós fazemos todos os dias, enquanto, não é, fizemos um teste de acordar mais cedo. E fazer uma reflexão, um encontro conosco. Nesse encontro, buscar agradecer. Fazer um movimento de agradecimento. Podem se olhar no espelho se quiserem, tá? Agradecendo pela vida e se amando. Eu me amo, eu me aprovo. Por que não? Começar aí. Porque é quando eu vejo beleza em mim mesmo é que eu vou enxergar beleza no outro, beleza na vida e beleza no Pai. E amar a si mesmo. Para amar a Deus, eu tenho que amar a mim mesmo e agradecer. E o fluir da vida vai existir quando eu começo esse movimento. Pode começar a dizer, mesmo que isso não esteja
de acordo, hoje fulano me tratou mal, o chefe me tratou mal. Eu fui na universidade, os alunos não prestaram atenção à minha aula e simplesmente não se deu da forma como eu queria. Programa a tua mente para agradecer. Começa o dia com essa energia. Aliás, a física quântica, não é só no espiritismo, já está comprovando do poder da energia do pensamento. Quem é aqui físico, que estuda física quântica, não sei se tem, né? Pois é. E aí, né, já está chegando a essa conclusão, quer dizer, eu não entendo de física quântica, mas pelo que eu li já alguma coisa do poder, quer dizer, nossa mente é poderosa a ponto de concretizar, nosso pensamento tem energia. E tudo aquilo que a gente diz para nós, por isso que vós sois Deus, aí eu entendi. Por que Jesus disse vós sois Deus? Porque nós somos capazes de criar a nossa realidade a partir de comandos mentais, do que eu faço, não só do que eu faço, mas do que eu digo. Agora, nesse movimento que eu estou aqui falando com vocês, está gerando energias. Essas energias estão se propagando no ar. E elas têm uma repercussão, uma reverberação a partir do que eu estou dizendo, tá? Que vai se propagar no ar, está se propagando aí em vocês. Eu espero e estou sentindo essa reverberação. Como é que a gente cria? A partir do poder da nossa mente, quer dizer, essa energia do campo vibratório que nós criamos em torno de nós. E quando nós descobrimos isso, realmente nós somos deuses. Porque nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. A partir desse campo magnético. Vejam, façam um teste. Quando eu não gosto de fulano e eu chego pensando mal, essa pessoa já fica meio assim, não é? Não precisa dizer nada. É só o fato de você chegar com energia negativa, com uma maldade na mente, para outra pessoa se sentir mal. O contrário. Quando a gente vai se referir, conversar com nossos filhos, se nós estamos estressados, eles ficam mais agitados, estressados e continuam a fazer a ruindade que estavam fazendo, a danação, não é? E parece que quando a gente fica mais irritado, quer dizer, eles nos irritam, nós ficamos mais irritados e naquele momento parece que é colocado fogo e a gente vai tentar bater no menino, né? Porque está dando trabalho e aí a gente se destrambelha, fica tudo... É o caos. Isso nas discussões, no trabalho, qualquer ambiente em que nós estejamos. Agora façamos o teste. Tentemos neutralizar. Que era o que Jesus fazia. E ele tinha essa capacidade magnética, não é? Era enérgico quando era necessário. E a docilidade. Ele tinha essas duas forças. E era capaz de neutralizar pelo campo magnético que o envolvia. Ele era capaz de neutralizar a maldade. Por quê? Porque Jesus era capaz. Porque ele sabia, ele conhecia de física quântica muito mais. Naquele tempo ele já conhecia do poder, não é milagre, é como manipular as energias do nosso campo mental que se propaga no ar. E isso nós fazemos constantemente pelo nosso nível vibratório. Então, se a gente é capaz de vibrar, quando a gente quer fazer maldade, a gente vibra, né? E deseja mal ao outro. Vamos ao contrário. Vamos fazer o contrário. Vamos desejar, porque nossos desejos serão realizados. Porque todos os nossos desejos serão realizados, gente. O pensamento é uma força magnética que se propaga. Então, vamos ter cuidado com o que nós estamos pensando, desejando e fazendo. Por isso é que quando nós adentramos determinados ambientes, nos sentimos bem ou mal, dependendo. Ou como nós estamos
nós podemos também influenciar esse ambiente. Há uma troca magnética. Portanto, as decepções, as ingratidões das nossas afeições começam com o quê? Com o nosso agir, com o nosso pensamento. Por que as relações se desfazem? No campo emocional, no campo afetivo. Começa no campo mental. Eu começo a enxergar só coisas ruins do outro, a criticar o outro. E não enxergo o lado positivo. Por que no início de um relacionamento tudo flui? Porque eu só enxergo coisas boas do outro. Isso é enaltecido, os pontos positivos. E por que a gente não enaltece o outro na convivência diária? Com os filhos, com o esposo, a esposa, com o irmão, com a irmã. Se a gente cultiva pensamentos positivos e age assim com o outro, nós temos automaticamente uma resposta em torno daquilo que nós construímos. Portanto, lastimar as ingratidões, os amigos infiéis, não. Mesmo que façamos o bem. Por quê? Nós vamos encontrar alegria, Jesus encontrava muita alegria em fazer o bem. Não importa se eu tenho uma troca, com isso eu vou ter ingratidão. Ingratidão, o problema vai ser do outro, não meu. Porque o fato de eu amar, de eu fazer aquilo de bom, de bem para com o outro, só este fato eu já vou receber a luz, receber a felicidade de servir. Só que a gente faz esperando muitas vezes a recompensa. Nós não deixamos fluir o que existe bom dentro de nós. E é por isso que Jesus falava no amor incondicional, que é difícil, não é fácil. Mas quando a gente encontrar essa energia que nos completa e que mesmo diante da ingratidão, né, nós vamos saber nos portar. Nos lembramos de um caso de um monge zen budista, né? Ele passava por uma ponte e via que um escorpião estava se arrastando pela correnteza. E o monge, nesse momento, o que é que ele faz? Ele pega um pau e vai tentar salvar a vida daquele escorpião, retirar da água, porque ele iria ser afogado, ser levado pela correnteza. E neste momento ele salva, tem um pau e ele vai. Só que nesse momento o escorpião pica. E ele solta nesse momento e os discípulos acham: ô mestre, mas não sabes que é da natureza do escorpião picar? Aí ele então olha para os discípulos e diz: mas você não sabe que é da minha natureza ajudar? Então nos comportemos como esse monge budista. Porque às vezes nós vamos encontrar escorpiões na nossa vida. Aqueles que vão nos picar, mesmo a gente querendo fazer o bem, mesmo a gente querendo praticar o amor. Então, diante da ingratidão, quer dizer, nós podemos até ser picados, mas nós fizemos a nossa parte. E nesse movimento, quer dizer, na atualidade, onde as relações estão descartáveis, o individualismo, a competição, fazer o bem parece que se tornou algo daqueles que são o quê? Idiotas, não é? Ingênuos. Quer dizer, fazer o bem ao outro. Mas como é que tu vai fazer o bem se tu não vai receber, ser reconhecido? Como é que você vai fazer isso na universidade se você não é reconhecido? Eu estou esperando reconhecimento de quem? Do outro. É o prazer de fazer o bem sem esperar aplausos. Porque quando a gente espera aplausos, recompensa diante daquilo que nós fazemos, nós ainda não estamos estagiando de acordo com o amor, com a lição do amor a qual Jesus nos falava e vivenciou na prática.
Portanto, essa atitude proativa diante da ingratidão é a nossa meta. E no próprio Livro dos Espíritos, na questão 938, Allan Kardec perguntava aos espíritos: as decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Porque muitas pessoas acabam se fechando. Elas foram tão machucadas, né? Como nós estávamos conversando com a amiga e ela recentemente se separou, divorciou, ela começou então, ela é muito machucada pela ingratidão, porque ela passou o tempo todo servindo, estava servindo em casa e se desdobrava para fazer o máximo, trabalhando, não é? E, enfim, numa relação, e de repente ela, né, passou por momentos de dificuldade e de ingratidão. E ela então passou a se comportar de um modo arredio, a não confiar nas pessoas. E nós falávamos, e ela dizia: não acredito mais em homem nenhum, homem não presta. Eu digo: você presta? Eu presto, eu sou um ser humano. Logo, tem ser humano que presta, sim. E não generaliza. Dizer homem não presta. Tem homem que presta, como tem mulher que presta, não é? De índole, de caráter. Nós generalizamos e isso nós criamos uma energia em torno que faz com que eu veja fulano, cicrano como igual. Não. Começa por si mesmo. Se eu sou diferente, e Jesus nos fazia a proposta de uma coerência entre o agir, entre o pensar e o agir, numa relação de amor, mesmo que eu dou amor, vamos amar, como diz Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que ele deu, sim, mas isso tudo que está acontecendo, como é que a gente vai ser grato à vida, ao Brasil que está passando por essas dificuldades no campo político, em todos os aspectos, como é que nós vamos ser ainda gratos? Não é? Pensar isso, quer dizer, o mais das vezes a gente reclama. A gente não tem essa postura proativa de fazer a nossa ação de cidadão. A mesma coisa no campo emocional, nas nossas relações menores. Quer dizer, se eu faço a minha parte, eu não tenho que me preocupar com o outro. O outro vai dar conta da administração dele, eu tenho que dar conta da minha administração. Então, se eu começo a fazer aquilo que está de acordo com o Evangelho, eu fico de consciência em paz e eu sou feliz, eu encontro nesse dever cumprido a capacidade de fazer sempre o bem. E quando eu crio uma energia positiva em torno de mim, em torno do meu campo magnético, eu passo isso para o outro e eu vou contagiando as pessoas. Agora, se eu assisto muito televisão, ou estou o tempo todo nas redes sociais, comentando mal, e que ninguém presta, e que ninguém é confiável, e alimentando essa energia na divulgação do mal, ele vai ganhar força. Campo magnético. Entendeu aí? Porque não é o que a gente pensa e fala que vai se concretizar no ar? Então, se eu penso, se eu falo do mal o tempo todo, usinando isso, o que é que acontece? Geralmente isso se dá muito, não é? Nas relações, o ex falar mal do outro. Epa, calma. O que é que de bom existiu aí nessa relação, pelo amor de Deus? Fala do que é bom, o que se construiu de bom. Tem, sim. Vamos enxergar no nosso filho algo de bom, vamos enxergar de bom nos nossos alunos, nas nossas relações profissionais, familiares. Veja que tudo vai mudar, gente. E eu acredito. Não é utopia.
Sabe por quê? Isso é comprovado cientificamente. O campo que nós criamos magnético do nosso existir. Por isso que nós colocamos a gratidão como o fluir do existir. A corrente que vai circular na tensão que eu provoco e a voltagem que vai circular em torno desse campo magnético vai depender da capacidade de resistência da corrente elétrica que vai girar, que vai circular em mim mesma e que eu projeto no outro. Vamos tentar raciocinar comigo e vamos tentar ver, a partir dessa reflexão, o quanto nós somos capazes de mudar as nossas vidas. Ah, não, é meu karma. Eu vim para sofrer. Eu vim para sofrer, estou pagando, não é? Os meus débitos do passado e eu tenho que sofrer mesmo. Gente, é assim que a gente tem que pensar? Não, transformar até aquilo que nós fizemos no passado, não importa, está lá o que foi que disse Franciscano de Xavier. Não importa o que se fez no passado, mas o que você está fazendo no presente para construir um novo existir. Gente, somos responsáveis, somos construtores da nossa felicidade ou infelicidade. Quando a gente descobre que nós é que somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, nós vamos então tentar superar e agregar o que nos acontece, mesmo aquilo que nos acontece de dificuldade na vida. Lembrando agora, vocês já devem conhecer, não é? Mas só para vocês perceberem, o próprio Chico Xavier tinha um cachorro. Já deve conhecer essa história, né, de Chico. Ele tinha um cachorro e ele saía sempre para trabalhar e a sua vizinha sempre via esse cachorro circulando por ali e ele disse, eu vou dar um jeito nesse cachorro, né? E resolveu o quê? Matar o cachorro de Chico Xavier. E quando ele voltou, que viu o cachorro de estimação morto, ele ficou arrasado, obviamente. Muito triste. Agora vocês percebam, vamos perceber nesse fato, quer dizer, Chico Xavier tem um cachorro de estimação, chegar em casa e ver que a vizinha fez isso. E a irmã não lhe aparece. Chico, por que você está triste? Porque você está criando essa energia em relação a essa mulher de gladiando mentalmente. Isso é maldade, Chico. Vamos ver, o que é que você poderia fazer? O que é que ela está precisando? Naquela época era máquina de costurar. Ela costurava. E o que é que Emmanuel propõe para Chico? Você vai comprar uma máquina, né, de costurar, vai pagar em tantas prestações e vai dar de presente para ela. E é isso que ele faz. Ele, neste movimento de dar esse presente para a vizinha, diante do mal que ela tinha feito, neutralizou uma energia que porventura iria se criar naquele momento, porque a mulher não cabia em si de felicidade e começou a refletir sobre o que ela tinha feito para com Chico e ter uma resposta de amor. Ela gerou gratidão e quando ela gerou gratidão a Chico Xavier, mudou-se aquele campo mental. E a gente pensa, é só Chico que é capaz de fazer isso. Eu não seria capaz. Será? Será que a gente já tentou fazer o bem, mesmo quando alguém nos faz mal? Vamos pensar. E observar o que vai ser gerado a partir daí. Quantas pessoas que a gente assim não sente bem até em falar. Outro dia era até o aniversário de alguém com a qual eu não tenho muita afinidade. Isso é normal. A gente não é obrigada a ter a mesma afinidade, o próprio está lá no Evangelho, que tem para um amigo do que tem para com o inimigo. Mas o que é que a gente tem que fazer? Procurar neutralizar aquelas energias. E nós aproveitamos a discórdia para, no movimento, dar um abraço e parabenizar pelo aniversário da pessoa e o abraçamos. Quando fizemos isso, nós nos sentimos tão bem. Vamos fazer
fazer isso na prática, porque falar é fácil, não é? Mas quando a gente é agredido, até mesmo quando aquele diz, o meu ex já está com outra, ou então eu vou, não é, e gladiar com aquela pessoa com a qual, né, eu me separei, não quero mais estar com conversa, relacionamento, mas não, você tem que ser grato, até pelo não ter dado certo a relação, e agora você poder estar no novo consórcio. Não é verdade? O outro deixou, se não deu certo, agora, não é, eu só posso ficar com fulano, porque cicrano deixou. Não foi assim que aconteceu? Por que é que acontecem as coisas? Então a gente tem que aprender, até mesmo aquelas pessoas com as quais a gente sente uma espécie, né, de afastamento, de não querer convivência, mas a gente não pode gerar um campo magnético de maldade. Então vamos a gratidão como esse recurso para o fluir do nosso existir. Todos nós ansiamos pela felicidade. E se somos inteligentes, pessoas inteligentes, todos nós somos, nós queremos que nossa vida flua, não é? E se nós queremos que haja uma fluidez, uma fluição nessa existência, vamos trabalhar para tal. E qual é o recurso infalível para que isso aconteça? A gratidão. Eu não tinha... Deu esse insight assim, né, ultimamente na minha vida. E quando eu comecei a praticar a gratidão, tudo fluiu. É verdade. A gente começa a ver as coisas de um modo diferente, as pessoas, a valorizar cada momento, cada situação, vivenciando esse momento de um gesto de amor, não pensando no amanhã, nem congelado no passado que não deu certo, mas vivendo esse presente de forma intensa e extensa. Intensa e extensa, nos doando nesse movimento de amor, e se o amor nos constitui, nós podemos fazer isso aí, tá? Então, para terminarmos, nós vamos, vocês permitam nós lermos aqui as palavras que nós escrevemos em forma de poema, que pensamos exatamente essas palavras que nós escrevemos como uma forma de falar conosco, de ser um verso e reverso do nosso autodescobrimento. E se vocês quiserem aproveitar esse nosso autodescobrimento, sintam-se à vontade. Então nós nos endereçamos essas palavras com intitulado esse texto, Gratidão. Senhor, agradeço por mais um dia, por cantar a harmonia da vida, em um tom de sintonia com as tonalidades da lida. Agradeço desde o berço a tua nutrição, para o meu corpo perfeito sobreviver, e viver na sua casa que me abriga tão amiga. Agradeço por ter me protegido na idade da imaturidade. Tanta saudade, mas me concedeu o exercício da caridade. E no processo árduo de autoiluminação, me concedeu a individuação. Agradeço por ter chegado nesta fase sem farsa, e não ter negado o teu nome no que era almejado, e nem concedeu que poderia estar fadado ao ato desolador. Agradeço ainda os momentos de dor, que não me fez perder o sonho reparador, de receber o jugo leve e suave do meigo cantor, o Consolador. Agradeço por tudo e em tudo lhe dou graça, e como uma garça voo alto, mas não me despedaço, porque só no teu abraço de aço me protejo do meu fracasso. Que Jesus possa nos iluminar e permanecer essa energia em nossos corações, e que voltemos para casa com essa energia de amor e de gratidão. Que assim seja.